Olha, quem está aqui gentilmente conosco é a professora Regiane Bressan, professora do curso de Relações Internacionais da Unifesp. Professora, boa noite, obrigado pela gentileza mais uma vez. Bem-vinda. Boa noite. Que etapa nós estamos vivendo agora da crise da Venezuela? Bem, a crise da Venezuela ela já se estende há bastante tempo, não somente desde o falecimento de Hugo Chávez, que completou 4 anos, mas do golpe no começo do século que Hugo Chávez sofreu. Então, o governo dele já sofria com dificuldades de governabilidade e, com isso, ele foi realizando diferentes mudanças na Constituição a favor do governo. E no governo do Nicolás Maduro, essas mudanças se tornam mais abruptas e agora nós temos esse golpe democrático, né? Então, não tem outra palavra a não ser um golpe às instituições democráticas do país. Entendo. Agora, Regiane, então, só para eu entender, então o Congresso não legisla? Exatamente. A partir de ontem, o Congresso foi destituído e justamente o Judiciário ocupou essa segunda função. Então não agora... tem mais Congresso ou não? Não, não tem mais Congresso, desde ontem. Por quê? Porque é a primeira vez, desde o governo do Chávez, que a maioria do Congresso é oposição ao governo. Então, com isso, a medida tomada, e aí teve essa questão dos 3... Porque a partir desse mês, um parlamento de oposição assumiu, né, a sua função, mas 3 parlamentares sofrem a acusação... Então, posso entender que o Congresso Nacional da Venezuela está dissolvido? Exatamente, destituído. E aí o Supremo Tribunal Federal assumiu. E o Supremo, ele é justamente... Ele tem o apoio do governo, né? Então, as ONGs, a sociedade civil justamente se manifesta porque é um outro órgão que está sendo conduzido a favor do governo, assim como os militares na Venezuela. Eu acho que a grande questão, por que o Nicolás Maduro se mantém por tanto tempo, porque desde que ele assumiu, ele já vem enfrentando protestos, é porque ele tem os militares a seu favor. Quer dizer, então ele nem precisou da força militar para dissolver o Congresso Nacional. Quem está chamando justamente a força militar é esse parlamento dissolvido, que pede apoio dos militares. E a gente ainda não sabe como esse imbróglio será resolvido, né? Tudo isso é muito recente. E a população já há muito tempo vem pressionando o governo, manifestações com mortes, com muitos presos políticos. 45 ONGs, como nós vimos na reportagem, já se colocaram, né, contra essa situação de ontem. Isso complica a situação da Venezuela, por exemplo, no âmbito da Organização dos Estados Americanos ou no relacionamento com seus vizinhos aqui na América do Sul? Sim, sim. A Organização dos Estados Americanos é a primeira vez que ela, de fato, se coloca muito contra essa decisão do presidente. Então, até então, a OEA vinha avisando, vinha justamente notificando que havia infrações à democracia, mas dessa vez se posicionou contra. E como vimos, o Peru rapidamente retirou o seu representante do país e o Brasil também agora, num outro governo que é contrário, logo que o Serra assumiu a chancelaria, ele mudou a política externa brasileira. Mudou a política externa, então o Brasil também logo se colocou contrário a essa medida. Agora, eu te pergunto, a Venezuela então perdeu apoio, perdeu do Brasil, perdeu da Argentina, não é isso? Sim. Que eram os dois maiores países do continente sul-americano, né? Já visto que ganharam governos da direita e não da esquerda. Exatamente. É verdade? Quer dizer, hoje, então, eles contam com o apoio da Bolívia, que é um da Bolívia, Equador. E do Equador, exatamente. E talvez lá em cima da Nicarágua, talvez, na América Central. Sim, e de Cuba anteriormente. E de Cuba, claro, sem Mas dúvida. A gente tem que considerar que na cúpula da OEA em 2015, era uma cúpula muito importante, porque era a primeira conversa dentro daquela cúpula entre Cuba e Estados Unidos. E o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi lá justamente criar uma dificuldade que deixou essa situação, que complicou uma situação que seria muito razoável, muito importante para Cuba. Então, a partir dali se criou, inclusive, uma questão muito complicada aí nas relações Cuba e Venezuela. Deixa eu perguntar o seguinte, e a Unasur, onde está? Eu não ouvi falar da Unasur mais. Então, a Unasur ela se configura agora como uma organização de governança regional. Ela pretendia substituir a OEA, não é isso?
com os presidentes anteriores. Então, eu estou considerando, eu estou considerando Cristina Kirchner, eu estou considerando os governos populistas que criaram a Unasul. O que a gente percebe agora, se formos estudar, analisar a política externa brasileira, é que é possível que haja um esvaziamento da Unasul, porque são outros presidentes com outras propostas. A Unasul, por exemplo, ela não tem um enfoque comercial, que passa a ser uma prioridade na nossa pauta de política externa. Então, é possível que haja um esvaziamento ou mesmo uma falta de acionamento, de credibilidade desse órgão. A Unasul ainda não se manifestou de fato, mas a OEA já se colocou muito contra a Venezuela. A Venezuela corre o risco de ter um golpe de Estado militar? O que acontece é que o presidente já tem ali o apoio dos militares. Mas seria possível? Sim, seria possível. Se houvesse um racha entre os militares? Sim, seria possível. Eu não... Aquele referendo e tal, não vai ter? Para perguntar se o povo quer que ele continue. Qual que foi a estratégia do governo? O Nicolás Maduro, ele ficaria, ou fica, até 2019. Se houvesse um referendo até o ano passado, teria que ser eleito um outro presidente. Mas ele acontecendo a partir desse ano, quem assume é o vice. E o Maduro que escolhe o vice, diferente do Brasil, que a gente empurrando. Exatamente, para ser esse ano. E essa semana, o Nicolás Maduro trocou o vice dele. Justamente trocou o vice? Trocou o vice, porque ele pode trocar o vice. Ele indica o vice, ele pode trocar o vice a qualquer momento. Fica sabendo cada então é uma democracia muito frágil. Não. Não? Não, inclusive o Nicolás Maduro e o Diosdado Cabello eles disputam poder dentro da mesma ala. Tanto que o Chávez, meses antes da sua morte, estava muito em dúvida em quem Exatamente. Ele escolheu o Maduro. Mas internamente eles disputam poder. Eu não sabia, o presidente troca de vice? Sim, na Venezuela sim. O vice não é eleito junto ao presidente. Quer dizer, não tem chapa para esquentar lá, como está esquentando a chapa aqui? Não, mas lá a situação é muito complicada, porque tem uma situação econômica difícil também, né, por trás. A professora Regiane Bressan, professora do curso de Relações Internacionais da Unifesp, gentilmente aqui conosco. Regiane, e a situação da Venezuela em relação ao Mercosul? Como é que ficou? Ela já estava saindo agora, então? Exatamente. A Venezuela está suspensa desde dezembro do ano passado. O Brasil foi o principal mentor dessa suspensão. Na verdade, a Venezuela, já desde que ingressou no bloco, não cumpre com as cláusulas, não somente em relação à democracia, mas não se adaptou às regras do bloco, regras comerciais, regras técnicas. Então, desde que o chanceler Serra, ex-chanceler, né, agora é o Aloysio Nunes, assumiu esse posto, ele veio justamente discutir esse assunto, levando como prioridade para o Mercosul a saída da Venezuela. E aí foi muito discutido entre os países. É claro que agora o Brasil está alinhado com a Argentina. O Uruguai era o país que mais se opôs a essa saída. E a Venezuela, então, está fora, suspensa do Mercosul até que se adapte às regras do bloco. Institucionalmente, eu acho que temos, inclusive, muitas coisas a perder, porque nós realmente realizávamos exportações importantes, já que a Venezuela é um país que não tem industrialização, não é industrializado, né? Não tem indústrias. Então, a gente ocupava esse mercado e, mais que isso, tendo a Venezuela dentro do Mercosul, é uma forma até de antever situações internas, é aquela questão de ter um país por perto, inclusive para exercer influência, inclusive para estabelecer um diálogo, inclusive para prever ações. Então, eu acho que, de certa forma, o Brasil perde, sim, com a Venezuela suspensa do bloco. Bom. Jane, obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Bom, então está aí a questão da Venezuela, para a gente acompanhar. O noticiário amanhã vai ser forte em relação à Venezuela. E as questões gerais, você já sabe, né? Porque você viu aqui explicado de uma maneira fácil, simples, bastante didática. A Venezuela é nosso vizinho. Outro dia mesmo a gente estava apurando uma quantidade razoável de venezuelanos atravessa a fronteira do Brasil, acho que no Amapá. Né? E veio para o Amapá, tem gente que vive vendendo gasolina na fronteira, fica rico vendendo gasolina na fronteira da Venezuela, lá custa 5, 6 centavos um litro de gasolina e vende aqui no Brasil a R$ 2. Por aí você tem uma ideia. Já já a gente volta.